Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. Tenha certeza que se Deus colocou você neste vídeo é porque Ele quer falar ao seu coração e te dar uma resposta hoje que você tanto estava esperando. Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Onde está Deus? Nos nossos momentos de maiores aflições, de desespero, quando não sabemos o que fazer, nós nos questionamos, né? Cadê o Deus que prometeu? Cadê o Deus que falou que ia ficar tudo bem? Nos sentimos sozinhos e nos perguntando onde Ele está. Hoje eu quero ler com vocês lá em Salmos, no capítulo 3, que diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aqui no versículo 4 fala assim: com a minha voz clamei ao Senhor. O grande segredo para nós falarmos com Deus, para Ele nos ouvir nos momentos mais difíceis, é pela oração. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós nos vemos num cenário difícil, em dias que a gente não sabe o que fazer, a primeira coisa que nós fazemos é parar de orar. E aí nós questionamos: onde está Deus? A oração é como um jardim. Se você não regar, se você não plantar, se você não persistir, não vai dar frutos, não vai nascer flores. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se você não orar, se você não buscar, se você não louvar, se você não tiver persistência, se você não tiver fé, não tem como você colher aquilo que o Senhor prometeu para você. E quantas vezes o diabo ele cria situações para nos tirar do propósito, para fazer com que nós não recebamos aquilo que o Senhor tem para nós. Você já percebeu que é muito fácil você se distrair com alguma coisa, principalmente quando você decide que você vai tirar um tempo de oração? Eu falo isso por mim. Às vezes eu sento aqui no meu estúdio, eu falo, eu vou tirar um momento com Deus, eu vou tirar um momento de oração, mas aí eu sento, chega uma notificação no celular, eu vou ali para ver e quando eu vejo já passou 10 minutos, meia hora, 1 hora, e aí eu já tenho que fazer outras coisas e a oração vai ficando para depois. No nosso dia a dia, é muito fácil nós darmos prioridade para coisas que não acrescentam em nossas vidas. E assim, aos poucos, nós vamos nos distanciando de Deus. E de repente nós falamos: nossa, de repente eu parei de orar. De repente eu parei de falar com Deus. De repente a minha vida virou de ponta cabeça. O diabo quer que você acredite que foi de repente, mas não foi. Foi uma coisinha de cada vez, um pouquinho de cada vez que você foi se afastando. Sabe aquele nada a ver? Hoje eu vou fazer isso porque não tem nada a ver. Hoje eu vou fazer aquilo porque não tem nada a ver. E aí aos pouquinhos, quando você percebe, você já saiu da presença de Deus, você já se distanciou de Deus, você já esqueceu das promessas que Ele tinha para você. Não é Ele que se ausenta da nossa vida, somos nós que nos ausentamos da presença de Deus. Eu li essa semana a passagem de Moisés, quando lá no deserto o Senhor pediu para que Moisés subisse ao monte para falar com ele. Ele separou um tempo, ele separou um lugar. E assim é Deus conosco, quando Ele quer nos dar um direcionamento, quando Ele quer falar diretamente conosco. Ele vai te tocar de alguma forma. Sabe aquela inquietação que você sente às vezes? Para você parar um pouco, para você orar, para você dobrar o joelho. Às vezes na madrugada, quando você perde o sono. Às vezes quando você está dirigindo o seu carro e vem aquele aperto no coração e você fala: nossa, o que será isso? É o Espírito Santo te tocando e falando para você: filho, filha, ore. Vá me buscar, porque algo vai acontecer. E eu quero que você esteja preparado, eu quero que você esteja preparada para passar por essa situação. Às vezes Deus não vai nos livrar de passar pela situação, mas Ele vai nos incomodar para que nós venhamos orar, para que nós venhamos nos fortalecer para passar por aquilo. Lembra de Pedro no barco? Lembra que estava tendo uma tempestade muito grande?
Quando Jesus chegou ali e andou sobre aquelas águas, ele não mandou parar a tempestade. Ele pediu para que Pedro andasse sobre o mar, para que ele passasse sobre aquela tempestade, porque havia uma promessa que o Senhor estaria com ele. Tanto que quando Pedro se amedrontou e começou a afundar, Jesus não veio correndo para livrar e ajudar ele. Jesus apenas estendeu a mão, ou seja, ele estava ali com Pedro. E assim como ele estava ali com Pedro naquela tempestade, ele está com você nos momentos difíceis em que você está passando. E ele te diz hoje, não precisa você se preocupar, você se amedrontar, porque eu estou com você. Por mais que você se sinta sozinho, é normal, nós somos seres humanos. E às vezes nós vamos se sentir sozinhos mesmo rodeado de pessoas. E o Senhor fala para você, apenas clame o meu nome, assim como diz essa palavra. Apenas erga a sua voz e clame ao Senhor, porque Ele vai apenas estender a sua mão e te puxar do fundo desse mar, do fundo desse poço em que você se encontra. Não há impossível para nosso Deus. Eu já contei aqui várias vezes o meu testemunho. Se você ainda não ouviu, volte nos vídeos anteriores. Ouça o meu testemunho se você acha que a sua vida é difícil. Sempre tem alguém com uma situação pior do que a sua. Não que você não deva orar, clamar e chorar pelo seu problema. Não, você pode sim, é a sua dor. Mas isso não significa que você tenha que desistir da sua vida. Não significa que você tenha que olhar para você e pensar que você está sozinho, que Jesus não te ama, que Jesus não te quer, que Ele está te castigando. Não, não é isso. Ele prometeu, Ele fez uma promessa para nós que Ele estaria conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. A morte dele na cruz não foi em vão. Foi para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Jéssica, mas eu já tenho 30, mas eu já tenho 40, mas eu já tenho 50 anos. E até hoje eu não vivi nada do que o Senhor me prometeu. Faça uma autoanálise de você. Pode ser que a culpa seja totalmente sua. Pode ser, não, eu tenho quase que certeza. Porque hoje eu, com 34 anos, eu sei e tenho a total responsabilidade de olhar no espelho e falar que tudo que eu não vivi até hoje, que o Senhor me prometeu, é minha culpa. As decisões erradas que eu tomei. Os momentos em que eu acreditei que Deus não estava comigo e simplesmente saí da presença dele, virei as costas para ele. Quantas promessas eu fiz para o Senhor de estar permanentemente na casa dele, de falar o nome dele aonde eu fosse, de contar o meu testemunho aonde eu fosse, de fazer a obra dele. E na primeira oportunidade eu virei as costas. Na primeira oportunidade eu tomei uma decisão errada. Na primeira oportunidade de pecar, eu falei assim, eu vou pecar e depois eu volto. Eu vou ali fazer uma coisinha, depois eu volto, Deus perdoa. Sim, Ele perdoa, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. E às vezes nós achamos que nós vamos sair um pouquinho do caminho e depois nós vamos voltar e vai ficar tudo bem. Não vai, porque todo pecado ele tem uma consequência. E às vezes nós vamos precisar passar pela consequência. Vai ter um tempo, às vezes, que não teria se nós não tivéssemos saído do caminho. E a gente vai retardando aquela promessa que o Senhor fez, a gente vai retardando aquela bênção que talvez era para você receber amanhã. Mas hoje você fez algo que não era para você fazer e aí tem uma consequência. Na igreja, nós sempre vemos as pessoas que ficam de banco, né? Quando elas pecam, fazem alguma coisa de errado, se elas têm algum cargo na igreja, elas são perdoadas, mas elas têm que ficar um tempinho ali no banco. Vão ter que se afastar um pouquinho do seu cargo, vão ter que deixar um pouquinho de louvar, né, ali em cima do púlpito, porque tem um tempo, tem um processo. Não é uma bagunça que a gente faz o que quer, não é assim que funciona. E hoje o Senhor fala para você, se você errou, se você pecou, se você tomou decisões erradas e isso está te martirizando todo dia, isso está te afastando dos caminhos do Senhor, Ele fala hoje para você, filho, filha, eu te perdoo. Volte para os meus caminhos, pare de ficar se martirizando por causa disso. Vai haver um processo, dependendo do que você fez, dependendo da decisão que você tomou, tem uma consequência, você vai precisar aí organizar a sua vida, mas eu estarei contigo. Passe por cima dessas águas, passe por cima dessa tempestade, porque eu estou contigo. Se você se amedrontar, se por um momento você ficar com medo, apenas clame o meu nome e eu estarei ao seu lado para estender as mãos. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Eu já pensei muitas vezes que Deus havia escolhido a pessoa errada.
O Senhor me fez essa promessa, essa promessa, essa promessa, mas eu acho que Ele errou. Eu acho que Ele depositou confiança demais em mim. Eu não sou capaz. Eu sempre começo algo e não termino. Eu sempre fico procrastinando. Quantas vezes eu falei que eu ia fazer algo, faço um dia, faço 2 e depois eu paro. Começo a fazer e depois acho que eu não sou capaz de terminar. Quantas e quantas vezes, quantos projetos eu comecei e eu não terminei por achar que eu não era capaz. Porque o diabo veio e soprou no meu ouvido que eu não era capaz, que eu não podia fazer, que eu não era grande o suficiente. E aí eu parava no meio do caminho. Foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade. Foi quando eu comecei a clamar a Deus nos meus momentos mais difíceis. Porque antes as decisões que eu tinha eram... Quanto mais o momento era difícil, mais eu me afastava de Deus. Eu parava de orar, eu parava com tudo, eu não vou mais na igreja. Sendo que esses eram os momentos que eu precisava estar mais achegada a Cristo. Eram os momentos em que Ele estava estendendo a mão e ao invés de eu estender de volta e receber a ajuda que Ele estava me dando, eu recolhia minha mão e falava, não vai me ajudar. Foi o Senhor que deixou eu passar por essa situação, então também não quero a sua ajuda. Nós somos rebeldes e depois nós queremos reclamar, falando que Ele que nos deixou, Ele que virou as costas para nós, Ele que nos esqueceu, quando na verdade fomos nós que viramos as costas para Deus. E hoje Ele pede para que você se lembre quantas e quantas vezes pessoas te abandonaram, quantas e quantas vezes você passou por tantas situações difíceis e aí você até tentou se retrair, mas você se entregou, pediu a Ele para que Ele te ajudasse, para que Ele te fortalecesse, para que Ele estivesse com você. E Ele estava. Não importa quantas vezes você virou as costas para Ele, sempre que você clamar o nome dEle, sempre que você pedir ajuda a Ele, Ele estará lá para te ajudar. Ele nunca vai virar as costas para você. Ele nunca vai levantar a mão para você. Ele nunca vai te judiar, porque Ele te ama de uma maneira incondicional. E hoje Ele pede para que você se lembre disso. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei a situação que você está passando. Às vezes pode ser uma situação impossível. Uma doença que não tem cura. Um casamento que se desfez. Um filho que está nas drogas. Uma porta de emprego que faz tempo que não se abre. Eu não sei o que você está passando. Mas Deus, Ele sabe. E se Ele te trouxe até aqui hoje é porque Ele queria falar com você. É porque Ele quer falar com você. É porque Ele quer fazer algo na sua vida. É porque Ele quer que você tenha uma vida abundante. Mas primeiro você precisa se entregar a Ele. Primeiro você precisa entender aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E você precisa ter lealdade a Deus. Mesmo quando a resposta for ao contrário do que você deseja. Senhor, eu quero esse emprego. E aí Deus fala para você, não é esse. Aí você faz igual criança mimada. Faz um bico, né? Ah, mas eu quero. E se o Senhor não me dá, eu vou sair da igreja, eu não vou mais orar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Deus fala pra você, então tá bom. Faz o que você quer. Aí você vai lá e faz. Quebra a cara. E volta com o rabinho entre as pernas como um cãozinho abandonado, não é mesmo? Aí você fala, não, Deus, tá bom. Seja o que o Senhor quiser. Não espere você quebrar a cara para você confiar nos planos de Deus. Apenas confie. Quantas vezes Ele já te mostrou que os planos dele são perfeitos, que os planos dele são os melhores para você. Ele que te criou, Ele que escreveu a sua história. Ele sabe tudo que vai acontecer lá na frente. Então por que não confiar no autor da sua história? Naquele que sabe exatamente onde você deve pisar, onde você deve andar, o que vai ser melhor para você. Apenas confie. Esse é o direcionamento que o Senhor manda te dizer hoje. Confie nas promessas dele. Ah, mas tá doendo. Ah, mas a situação tá ao contrário do que eu queria. Mas eu tô passando por esse processo faz tanto tempo. O Senhor fala para você, apenas confie. Entregue nas minhas mãos, porque eu vou fazer no momento certo. Se você começou esse vídeo se perguntando onde está Deus, eu vou finalizar esse vídeo falando para você onde Ele está. Ele está com você aí nesse exato momento. E para você sentir a presença dele, basta apenas você clamar. Basta apenas você abrir a sua boca e falar, Senhor, hoje eu me entrego a ti de uma maneira que eu nunca me entreguei antes.
Hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos, os meus projetos nas tuas mãos. Cuida da minha vida, eu confio em ti. 100%, Senhor, eu não quero mais andar pela minha vontade, eu não quero mais andar pelos meus desejos. Eu entrego tudo a ti. Revela-se a mim, Senhor. E aí você vai começar a sentir a presença de Deus, o poder de Deus. Ele te deu poder para repreender todo o mal na sua vida. Às vezes você está esperando um pastor, uma pastora, um profeta de fora, um cantor, alguém para ir na sua casa, fazer uma oração e repreender todo o mal. Não, o Senhor, Ele deu poder a você. Ele deu autoridade a você, para você abrir a sua boca hoje e falar que todo mal, em nome de Jesus, saia da minha casa, saia da minha vida, saia da vida do meu marido, da minha esposa, da vida dos meus filhos. Em nome de Jesus, você tem poder e autoridade para falar e o diabo sair correndo. E o diabo, ele não quer que você saiba disso. Por isso, às vezes, ele fica soprando no seu ouvido que você não é capaz, que você é pequeno, que você é pequena. Ele não quer que você saiba que você tem poder e autoridade para pisar na cabeça dele. Então, hoje, o Senhor me manda dizer para você, você tem poder, você tem autoridade para clamar, para falar, e o diabo sair correndo de medo de você. Mude essa situação, pare de ficar com medo do diabo, porque quem tem que ter medo de você é ele. Ele já foi vencido lá na cruz. E o Senhor passou essa autoridade a nós para falar e ele sair em retirada. Então hoje, erga a sua voz. Se você estiver na sua casa neste momento que você está me ouvindo, independente se seus filhos estão aí, seu marido, sua esposa, não tem problema. Comece a erguer a sua voz, faça uma oração de autoridade, de poder. E fale para o diabo agora: diabo, eu te repreendo. Sai da minha casa, sai da minha vida em nome de Jesus. Que as portas sejam abertas, que todo esse medo, que toda essa depressão, que toda essa tristeza venha sair agora. Abre a sua boca e comece a clamar. Mude essa situação. Quem pode mudar essa situação na sua vida é você mesmo. E o Senhor, Ele vai te fortalecer, Ele vai te blindar para que a partir de hoje você seja a boca de Deus dentro da sua casa. Amém. Receba esse direcionamento em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida. Você aceita uma oração? Então feche seus olhos se você puder neste momento. Se não, fique em espírito de oração. E ouça agora eu fazer uma oração por você, pela sua casa. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu não sei como essa pessoa chegou aqui, mas o Senhor sabe. Eu não sei como está o coração dela. Eu não sei como está a vida dessa pessoa, mas o Senhor sabe. E se essa pessoa chegou até aqui, é porque o Senhor queria falar com ela, Pai. Senhor, neste momento eu te peço que vá de encontro com essa pessoa. Vai limpando a mente, vai limpando o coração, tudo aquilo que o diabo tem colocado na mente dessa pessoa, falando que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, colocando depressão, colocando tristeza, colocando complexo de inferioridade. Vai quebrando neste momento, com a autoridade dos céus. Eu declaro que toda amarração, que toda palavra contrária do inimigo está sendo quebrada neste momento. Portas fechadas serão abertas, portas de emprego serão abertas, casamentos serão restaurados, saúde será restaurada neste momento. Receba a cura. O Senhor neste momento está liberando a cura sobre a sua vida, a cura emocional, a cura sentimental, a cura física, aquela doença que os médicos falaram que não tem solução, que não tem jeito. Ele fala para você neste momento: abra a sua boca, não aceite o diagnóstico humano, porque quem dá a última palavra é Deus. Então neste momento o Senhor te dá poder e autoridade para abrir a sua boca e repreender todo o mal sobre a sua vida. Você estava se perguntando onde está Deus, e o Senhor manda falar para você agora: eu estou aí contigo, eu estou do seu lado, eu estou na sua casa, eu estou na sua casa quando você está lavando louça, quando você está fazendo a comida, quando você está no seu travesseiro chorando, quando você está no seu banheiro tomando banho e chorando. Eu estou com você, eu nunca te abandonei. Então neste momento o Senhor está renovando as suas forças, renovando a sua fé, para que você venha contemplar tudo aquilo que Ele tem para sua vida, em nome de Jesus. Receba essa oração, receba essa palavra, e que hoje a sua vida venha a ser restaurada. Amém?
Já te peço que dê um like nesse vídeo, não se esqueça, eu preciso muito do seu like, da sua inscrição nesse canal. Compartilhe também com pessoas que precisam ouvir essa palavra, essa oração no dia de hoje. E ative o sininho também, não se esqueçam, para que vocês recebam todas as vezes em que eu postar vídeo novo aqui. Às vezes eu posto todo dia, às vezes um dia sim, um dia não, mas eu sempre estou por aqui. E sempre que o Senhor ministra uma palavra ao meu coração, eu venho aqui para entregar aquilo que Deus mandou. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Continue crendo, persevere, ore. Se faz tempo que você não ora, faz tempo que você não clama, ore hoje, faça uma oração direcionada para os céus, que o Senhor ele vai te ouvir. Fique com Deus e até a próxima.